Capítulo 5. O padrão. Esta é a história do homem da minha vida. Conheci o Gonçalo há 6 anos. Tinha ele 33 e eu 30. Estávamos ambos a sair de relações longas, desgastantes e com finais bastante duros. Eu vivera 5 anos com um homem violento, repressor, controlador e castrador que me tentou aprisionar numa relação que eu deixei de querer. O Gonçalo tinha estado casado durante 1 ano e tivera um filho, o Matias, que precipitara o fim do casamento, já que nem ele nem a ex-mulher estavam preparados para aquele passo e o período sempre duro posterior ao nascimento de uma criança destruiu a relação. A primeira vez que o vi foi num jogo de futebol, a que foi com alguns amigos, um deles comum. Vi-o e senti imediatamente qualquer coisa dentro de mim, ao ponto de tomar uma atitude um pouco adolescente, que foi a de pedir ao tal amigo dos dois que nos apresentasse. Senti que ele percebeu o meu interesse e que também não ficou indiferente. Houve trocas de olhares, sorrisos mais prolongados e a primeira conversa, fora daquela gritaria do estádio, aconteceu no intervalo do jogo, quando me convidou para ir com ele buscar comida para toda a gente. Lá fomos, para a interminável fila das bifanas e das batatas fritas. Quis saber mais de mim. E então disse-lhe que me chamava Maria, tinha 30 anos, era professora assistente numa universidade e doente pelo Sporting, só para garantir que existia uma paixão a unir-nos. Ele fez o mesmo. Era o Gonçalo, 33 anos, dono de uma empresa de importação e exportação de tecidos, doente pelo Sporting e pai de um rapaz com 3 meses. Quem olhava para aquele rapaz alto, bonito, cabelo a precisar de um corte, despenteado, ténis All-Star, calças de ganga, camisola do Sporting antiga com o nome Acosta escrito nas costas, cascola amarrada ao pescoço, viu muito mais um surfista que gosta de uns copos e de umas noitadas do que um empresário da área têxtil que já era pai. Instintivamente, fiz o que acho que muitas mulheres fazem. Olhei para as mãos, à procura da aliança. Não tinha. Embora estivesse cheia de vontade de lhe perguntar se era casado, não tive coragem. Achei que daria um ar demasiado desesperado. Mas, mulher é mulher. Claro que tive de descobrir rapidamente a história dele. Quando voltámos à bancada, distribuímos as cervejas e a comida e discretamente puxei o Rodrigo, o amigo comum, e perguntei-lhe se o Gonçalo era casado. Contou-me que ele se havia separado há 6 meses, quando a ex-mulher ainda estava grávida e que tinha sido uma situação muito dura e que o continuava a perturbar. Confesso que fiquei um pouco chocada, mas não quis fazer qualquer tipo de julgamento, precisamente por não fazer ideia do que se tinha passado, de não estar por dentro da história e não ter elementos suficientes para a entender. Mas, talvez por ficar a saber aquilo, perdi um pouco de entusiasmo. Não quis estar a saltar para dentro de um filme em que a ação parecia continuar a decorrer e do qual poderia ser apenas uma antagonista ou figurante. Só que ele não viu as coisas da mesma forma. Pediu o meu número de telemóvel ao Rodrigo e no dia seguinte ligou-me. Fomos jantar nessa noite, um dia depois de nos termos conhecido. Senti que houve da parte dele uma vontade imensa em impressionar-me. Escolhi um restaurante a que nunca tinha ido, com menos da conta. Com medo da conta, quis mostrar-se como me entendedor de vinhos, pedindo um que custava o que normalmente eu pago por uma refeição para 2 pessoas. Mas tudo aquilo me soube bem. Quando se mergulha fundo numa relação longa, rotineira, pouco intensa, acaba por nascer em nós uma saudade quando éramos desejadas, galanteadas, desse período inicial de sedução, do qual já nem me lembrava bem. E foi bom. Conversámos sobre praticamente tudo. Fiquei a conhecer a história dele, as razões da separação, as ambições e prazeres. Casara-se com a namorada de sempre, muito mais por pressão do que por amor. E quando despertou, estava envolvido numa teia da qual parecia não ter saída. Ela engravidara ao fim de poucos meses, começara a controlar-lhe
todos os passos, entrara numa espiral depressiva e castradora, e ele percebeu que se não se libertasse de tudo aquilo, não seria apenas infeliz, mas miserável. Ganhou coragem e, mesmo contra a opinião dos pais e dos melhores amigos, saiu de casa. Concluiu, em pouco tempo, que tomara a decisão certa. Nunca se arrependeu. Não tinha a custódia do filho, mas via-o todos os fins de semana, durante algumas horas, sempre na presença da ex-mulher, o que me fazia alguma confusão, mas não era assunto no qual queria interferir. A noite foi de grande partilha, muito mais do que de romance. Senti que começámos a construir uma intimidade e uma química que poderia levar a que nascesse qualquer coisa mais sólida do que uns jantares com vinho e sexo. Levou-me a casa, despedimos-nos da mesma forma que nos havíamos cumprimentado, com 2 beijos, mas, desta vez com um olhar cúmplice e um sorriso, que fizeram com que tivesse a certeza de que do lado dele aquela noite não tinha sido apenas mais uma. Acordei horas depois com uma mensagem. Hoje à noite tens de levar um casaco mais quente e umas pastilhas para o enjoo. Sorri. Casaco e pastilhas para o enjoo. Que combinação era aquela? Foi buscar-me a casa ao fim da tarde e levou-me até à marina de Cascais. Parámos à porta de um pequeno barco de recreio, uma lancha com 2 andares. Subimos a escada e lá em cima estava uma mesa posta para 2, com champanhe, num balde e uma garrafa de vinho branco. Fiquei impressionada. Senti-me verdadeiramente especial, merecedora de um gesto surpreendente, original e muito romântico. O Gonçalo ligou o barco e conduziu-nos durante uma meia hora até deixar de ver terra. Felizmente o mar estava calmo, a noite não muito fria e a lua tão cheia, grande e viva que quase bastava para nos iluminar. Quando os motores pararam, o Gonçalo puxou-me junto dele e colocou-me o braço por cima do ombro. E ficámos ali abraçados a ver o mar. Consegues ouvir? Perguntou-me. O quê? O silêncio. Alguma vez sentiste um silêncio assim? Era verdade. À exceção de umas pequenas ondas que embalavam o barco, não se ouvia rigorosamente mais nada. Silêncio absoluto, que chegava a ser assustador. Muitas vezes faço isto. Fujo e venho até alto mar só para sentir este silêncio. Ajuda-me a limpar a cabeça. Passei o meu braço à volta da cintura dele e apertei-o. Senti-nos próximos. Olhou para mim, sorriu e beijou-me lentamente. Senti o calor dos lábios dele a tocarem nos meus, depois a ponta da língua a tocar-me. Fechei os olhos e deixei-me ir. Aquele beijo durou para sempre. Agarrou-me, ergueu-me e passei-lhe as pernas à volta da cintura. Sentou-me em cima da mesa lateral e apertou-me com força contra ele. Os beijos foram-se tornando cada vez mais quentes e intensos. Sentia o pênis dele enrijecido dentro das calças e a tocar-me suavemente. As mãos dele começaram a percorrer-me as pernas, subiram pelas coxas. Estava cada vez mais excitada. Puxou-me uma alça do vestido para baixo, depois a outra e descobriu-me o peito. Passou a língua pelos meus mamilos enquanto me apertava contra ele. Desapertei-lhe o cinto e depois as calças, que lhe caíram pelas pernas, segurei-lhe o pênis por dentro dos boxers e senti-o a escaldar. Esfreguei-o nas minhas pernas, depois nas coxas. Afastei as cuecas para o lado e deixei-o penetrar-me bem fundo. Senti-o deslizar para dentro de mim, ao mesmo tempo que nos completávamos com um beijo apaixonado. Abri os olhos e vi o esgar de prazer cobrir a face do Gonçalo, que deixou cair a cabeça para trás, quase ao mesmo tempo que soltou um gemido prolongado de prazer. Abraçámo-nos e deixámos-nos ficar ali durante longos minutos, em silêncio, totalmente unidos. Não havia nada que pudéssemos dizer que tornasse o momento melhor, mais íntimo ou cúmplice. Voltámos a fazer amor após o jantar e ao nascer do sol. Regressámos à marina já de manhã, perdidos nas horas. Voámos até Lisboa e eu atrasadíssima para as aulas, ele preocupado com uma reunião na empresa. Mas todas essas coisas pareciam menores. O que importava verdadeiramente era o que ambos sentíamos que estava a acontecer e que era muito mais do que uma aventura. Nessa noite voltámos a estar juntos, mas desta vez em minha casa. Um T0 minúsculo onde cabe toda a minha vida.
pela primeira vez, adormecemos abraçados. Foi aí que tive a certeza de que queria noites daquelas todos os dias. Durante 2 meses, saltámos entre a minha casa e a dele, num apartamento de luxo, em cima do mar, na linha. Pensei muitas vezes na desigualdade de estilos de vida que levávamos. Eu não tinha uma família rica como ele. Não tinha heranças ou um salário milionário. Não o conseguia acompanhar em viagens repentinas a Nova Iorque ou ao Rio de Janeiro, que ele fazia como quem vai passar um fim de semana à comporta. Para me ter com ele, fazia questão de me oferecer tudo. Viagem, hotel, almoços, jantares, o que me fazia sentir desconfortável. Não fora habituado a viver com mais do que podia pagar, por isso, todos aqueles luxos me faziam confusão. No entanto, e como sabia que ele ficava profundamente desapontado quando lhe dizia que não, tentava acompanhá-lo. A nossa primeira discussão surgiu quando ele me ofereceu uma viagem de 1 semana às Maldivas. Tive de recusar porque não poderia deixar a escola naquela semana. Foi difícil para ele entender que eu tinha o meu emprego, as minhas próprias obrigações e responsabilidades. O primeiro e mais evidente defeito dele vinha ao de cima nestas alturas. Era extremamente mimado e estava habituado a que tudo fosse feito de acordo com a vontade dele. Dessa vez tive mesmo de manter a minha posição, o que o deixou desapontado. Remarcámos a viagem para o verão, altura que teria férias. Sempre fui muito ligado a tendências, novidades de moda, atento ao que está a acontecer, uma mulher de gostos caros. Mas para conseguir tudo aquilo que queria, fui obrigado a lutar e a conquistar o meu espaço no mercado de trabalho, muitas vezes cruel, para as mulheres bonitas que continuam a receber olhares de inveja e a ser motivo de paródia nos corredores, onde se especula sobre quem terá dormido no dia anterior para ter conseguido uma promoção ou um aumento salarial. Com o passar dos anos, aprendi a viver com isso, a ignorar a pequenez humana. O facto de me ter envolvido com uma pessoa que me possibilitava ter tudo aquilo que desejava também foi entendido por algumas pessoas que me rodeavam como uma relação de interesses, muito mais do que de amor. Essas ideias feitas só me ajudavam a definir os amigos verdadeiros e a separá-los de gente que não me interessava ter na vida. Conheci o filho de Gonçalo, o Matias. Quando namorávamos, há 6 meses, era ainda um bebê, mal conseguia pôr-se de pé. Na altura, não me sentia minimamente preparada para ser mãe, nem sequer pensava nessas coisas. Mas, ao entrar numa relação com uma pessoa que já tinha um filho, fui obrigado a uma rápida adaptação a uma realidade que me era estranha. Não fazia ideia do que fazer com um bebê, das brincadeiras que deveria ter com ele, de como deveria comportar-se como uma substituta da mãe, se deveria deixar essas coisas todas para o pai. O Gonçalo não era muito paciente, e nos primeiros tempos, em que ficou sozinho com o Matias, acabou por ir para a casa dos pais, onde tinha todo o apoio necessário. Eu já sabia que aos fins de semana, de 15 em 15 dias, perdia-o naquelas tardes. E aí surgiam os nossos primeiros conflitos. Muitas vezes a semana era difícil para ambos, com trabalho intenso, o que nos obrigava a passar vários dias sem nos vermos. Às vezes era o Gonçalo que tinha viagens de trabalho, para outras cidades ou para o estrangeiro. Noutras ocasiões, era eu que tinha de ficar até mais tarde na escola. Quando saía, só me apetecia dormir. Chegava ao fim de semana, ele tinha o filho. Ia para a casa dos pais, onde ficava até às 8 da noite. Era frustrante para mim e sentia muitas vezes uma relação em que estava posta em terceiro lugar, depois do trabalho e de uma criança. Mas com o passar do tempo fui percebendo que essa minha atitude era egoísta e injusta. Compreendi que a única forma de contornar o problema era ser eu a ajudar o Gonçalo quando ele estava com o filho. Começaram as nossas tardes a 3, com programas infantis, idas aos parques e noites passadas em casa, já que a criança precisava de se deitar cedo. No início foi muito complicado adaptar-me a isto, mas sentia que o Gonçalo era a pessoa certa para mim. Um homem bom, lutador, que me amava e que eu admirava. E se o queria ter ao meu lado, só me restava adaptar-me a uma realidade que eu não poderia mudar. Só fomos viver juntos quase ao fim de 2 anos de namoro. Éramos adultos, tínhamos empregos sólidos, uma vida estável, uma relação segura.
Não fazia qualquer sentido continuarmos a viver como dois namorados de liceu. Por insistência do Gonçalo, mudei-me para o apartamento onde ele vivia, que era bastante maior que o meu. Por muito que ele dissesse que não havia necessidade, fiz sempre questão de dividir todas as despesas, o que me obrigou a algum esforço financeiro, já que a manutenção daquela casa não era barata. Ao fim de alguns meses, acabei por ter de passar a contribuir com menos, já que chegava ao final do mês sempre sem dinheiro, e não achei justo estar a dividir despesas com as quais não concordava como uma empregada diária. Encontramos um ponto de equilíbrio saudável para os dois. Aos olhos dos outros, éramos um casal perfeito. Os dois bonitos, bem-sucedidos, felizes a aproveitar a vida. Apesar de já irmos pela casa dos 30, bem adentro, não sentíamos grande pressão para termos filhos, ou sequer para nos casarmos. Éramos felizes assim, e não havia razão para mudar o que quer que fosse. Os fins de semana com Matias tornaram-se rotineiros, e aprendi a ser feliz com o miúdo e a retirar prazer do tempo em que estávamos os três juntos. Senti que da parte dele também nasceu um afeto, o que me se fazia sentir bem. Muitas vezes, quando ele vinha de fim de semana, corria para mim para receber um abraço, e só depois ia ter com o pai. Eu senti isso como um prémio pelo esforço que fizera para que, entre nós, se criasse um laço afetivo forte. Foi assim que se criou em mim um desejo, ou uma necessidade de ser mãe. Já por várias vezes o Gonçalo me havia dito que gostava de ter mais 2 filhos, mas sempre achei que teríamos todo o tempo do mundo para pensar nisso. Naquela altura percebi que não. Quando se tem 34 anos, deixa-se ter todo o tempo do mundo para pensar em filhos, principalmente se quer ter mais do que um. Abordámos o assunto de forma mais séria e decidimos em conjunto que deixaria de tomar a pílula no final do verão, depois de regressarmos de uma viagem que iríamos fazer pela costa este dos Estados Unidos. Sempre achei que iria ser daquelas mulheres que andam 2 ou 3 anos a tentar engravidar e nunca conseguem. Já me vi em tratamentos de fertilidade, em desesperantes contagens de dias para perceber qual o momento certo para a fecundação, mas não tive tempo para desenvolver nenhuma dessas paranoias. No final de setembro, fiz o meu primeiro teste. Estava grávida. Assim, à primeira. Quando contei ao Gonçalo, e ao contrário do que esperava, a reação não foi propriamente a mais eufórica. A sério? Já? Que bom, querida. Só isto. E um abraço. Nem um convite para um jantar de celebração. Um grito de felicidade. Uma corrida até ao telefone para contar a todos os amigos. Nada. Que bom. Mais nada. Nestas coisas, penso que o cinema é cruel e só nos faz sofrer ainda mais. Os filmes ajudam a construir a ideia de que nestes momentos os homens se transcendem, cometem as tais loucuras tão hollywoodescas de irem para a rua a gritar: "Vou ser pai!", beijarem estranhos que passam, saltarem em cima da cama, dos sofás, pois, só mesmo nos filmes. Ou nos filmes dos outros, porque o meu foi bem diferente. Aquela falta de entusiasmo abalou-me um pouco, mas tentei relativizar e enquadrar a reação do Gonçalo num quadro mais realista. Afinal, ele já era pai, já tinha passado por aquilo, sabia que estávamos a tentar, por isso não havia grandes razões para euforias cinematográficas. A verdade é que quando eu soube que estava grávida, também senti muito mais aflição e pânico do que felicidade. Também não saí à rua aos gritos, nem saltei do sofá. Apesar de todas as minhas amigas me terem alertado para as 1001 dificuldades e para todos os problemas da gravidez, as coisas correram-me sempre muito bem. Engordei apenas 8 quilos. Nunca tive grandes enjoos. Mantive-me ativa até quase ao parto. E o facto de não ter mudado as minhas rotinas ajudou a que este período passasse rápido. As coisas com o Gonçalo também correram bem. Apesar de ele ter começado a fazer viagens mais prolongadas ao estrangeiro, em especial à Índia e à China, onde ia negociar matéria-prima para as fábricas. Muitas vezes ficava períodos de 10 a 15 dias sozinha, mas nada a que não estivesse habituada. Um dos meus maiores receios tinha a ver com a sexualidade. Haviam-me alertado para o perigo de uma gravidez poder interferir de forma fatal com a intimidade de um casal. Mas connosco não se passou nada disto. Até aos 8 meses de gravidez continuámos a ter desejo e relações de forma intensa e apaixonada.
Ajudava o facto de eu me ter conseguido manter bonita e elegante e não ter uma barriga desproporcionalmente grande. O Pedro nasceu a 24 de junho e a minha vida virou-se ao contrário. Costuma dizer-se que os filhos mudam tudo e que no fim, feitas as contas, compensa. Nunca encontrei um pai ou uma mãe que me dissesse o contrário. Hoje sei que tudo isso é verdade, que a vida muda e que um filho vale mais que qualquer outra coisa. Senti o nascimento do Pedro de forma mais intensa do que o Gonçalo. Apesar de ele já ter tido um filho, preferia nunca ser ele a pegar no bebê, a dar-lhe banho, um biberão ou apenas mimo. Era desligado da criança, muito mais por receio, falta de jeito, desconforto naquelas tarefas do que por ausência de sentimento. Nunca duvidei do amor que o Gonçalo tinha pelo filho, mas gostava-me bastante de senti-lo longe de mim e da criança. Se no primeiro mês até poderia compreender algumas coisas, daí para a frente tornei-me menos tolerante e mais exigente, sendo que continuo convencida que só pedi ao Gonçalo para ser aquilo que um pai deve ser, nada mais. Esta situação desequilibrou-me, partiu-me. Nunca havia passado por um período depressivo e não estava preparada para o enfrentar. Mas nestas coisas não há opções. Levámos a pancada sem que nos peçam licença. Foi como aconteceu. Entrei numa fase de depressão pós-parto que me tornou uma pessoa irreconhecível. Olhava para a frente e só conseguia ver dramas, problemas, nuvens negras. Passava manhãs inteiras a chorar, mesmo quando tinha o Pedro nos braços. Lia muito sobre o assunto e ficava ainda mais transtornada quando sentia que poderia estar a passar as energias negativas para o meu filho. Entrei numa espiral descendente para a qual não encontro explicação. E que me fez ser, naquele período, uma outra pessoa que hoje não reconheço. Quando o Pedro fez 4 meses, eu pesava mais 12 quilos do que tinha antes de engravidar. Agora, que já era mãe, estava mais gorda do que quando estava grávida de 8 meses. Vingava os meus medos, as frustrações, as desilusões em pratos de comida, chocolates, gomas, bolos que ia cozinhando para me distrair. Juntei à licença de maternidade uma baixa médica, já que me sentia sem preparação para voltar à vida normal. Em todo este período, o Gonçalo esteve ausente. Aproveitou para fazer mais umas quantas viagens longas e passei grandes temporadas totalmente sozinha, apenas com o meu filho. Um dia, lembro-me de ter olhado ao espelho de manhã e ter percebido que havia tocado no fundo. Tinha saído do banho, estava nua, e o que vi era um corpo deformado, um estômago flácido, umas mamas murchas e desinteressantes, umas pernas inchadas que escondiam até os ossos dos joelhos. Aproximei-me do espelho e com os dedos estiquei a pele por baixo dos olhos, tentando ver como já fora o meu rosto antes de ser tomado por rugas. O cabelo estava fraco, despenteado, sem vida, sem cor. Senti-me um resto do que já fora. Comecei a soluçar com falta de ar, o coração acelerado e senti um medo inexplicável. Foi o mais forte de todos os ataques de pânico que alguma vez sentira. Sentei-me na minha cama, olhei para a do Pedro que dormia e decidi que iria ser mais forte do que tudo aquilo. Queria enfrentar esta solução de cabeça erguida porque sempre fora determinada, segura, independente. E se não fizesse qualquer coisa para o inverter, o rumo à minha vida poderia ficar comprometido para sempre. No dia seguinte, peguei no Pedro e fui até um ginásio. Inscrevi-me. Depois, passei pelo gabinete de uma nutricionista amiga e saí de lá com um plano alimentar novo. Fui ao cabeleireiro, à esteticista e só não gastei uma fortuna em roupa nova porque quis emagrecer primeiro. Ao fim do dia, comecei a sentir-me melhor, mais confiante. O efeito bola de neve que me puxara para baixo parecia ter-se alterado e agora, quanto mais coisas que me animavam fazia, melhor me sentia. O Gonçalo chegou da China 2 dias depois. Fui buscá-lo ao aeroporto com o Pedro. Vesti-me o melhor que consegui. Fiz maquilhagem, arranjei o cabelo, estava bonita. Ao ponto de ele não me ter reconhecido quando me viu. Abraçou-me, deu um beijo no filho e fomos para casa. Pelo caminho perguntou-me se estava melhor e disse-lhe que tinha decidido mudar a vida, a minha vida. Voltar a ser a pessoa que sempre fora e por quem ele se apaixonara.
mas pedir ajuda, porque sozinha o caminho seria sempre muito mais duro. Ele ouviu sempre tudo em silêncio e pediu-me para deixar a conversa para mais tarde, porque estava muito cansado da viagem. Chegámos a casa e ele deitou-se. Dormiu durante 6 horas. Quando acordou, veio ter comigo à sala e deu-me um abraço. Desculpa, disse-me. Desculpa porquê? Tu não mereces isto. Senti aquelas palavras com um assumir de culpa pela forma desinteressada como ele se vinha a comportar desde o nascimento do Pedro e que, se no início se refletia mais no filho, nos últimos tempos estendera-se também à nossa relação. Não anda à procura de culpas ou culpadas. Quero encontrar uma solução, um caminho para que sejamos felizes os três. Respondi-lhe enquanto o apertava com força contra mim. O problema é esse. Eu acho que não consigo ser feliz. Eu também senti isso, mas é uma fase. São coisas normais, todos os casais passam por isso. Nós não somos exceção, mas vamos conseguir superar isto. Temos é de fazer um esforço conjunto. Ele soltou-me e sentou-se de frente para mim. Baixou os olhos. Não consigo. Não consegues o quê? Ser feliz contigo. Acho que nos devemos separar. Não consigo explicar o que senti quando ouvi aquelas palavras. Eram surpreendentes, injustas, miseráveis, insensíveis. O meu coração começou a bater de forma descompassada, ao ponto de eu achar que iria ter um ataque cardíaco. Pus as mãos no peito e senti-o aos saltos, nervoso e inquieto. O Gonçalo continuava cabisbaixo, indiferente ao que eu estava a sentir. Passei estas últimas 2 semanas a pensar muito na nossa vida e percebi que não é isso que eu quero. Não é isso que me faz feliz. Eu não posso viver assim. Quanto mais ele falava, mais eu era invadida por uma vontade de gritar, me libertar daquela dor que me consumia e que me impedia de lhe responder. Levantei-me, corri para a casa de banho e tentei vomitar, mas o estômago estava vazio e, por mais que se contraísse, nada saía. Fui beber água para me acalmar. Tentei inspirar e expirar várias vezes e voltei à sala mais calma. O Gonçalo permanecia imóvel. Estás melhor? Perguntou, levantando ligeiramente os olhos envergonhados. Naqueles minutos em que estive na cozinha, só me vinha à cabeça o passado de Gonçalo, a situação que ele havia vivido com a mãe de Matias, que era em tudo idêntica àquela por que estava a passar agora. Seria este comportamento dele um padrão? Seria ele incapaz de aceitar a responsabilidade de ser pai? Mas se era assim, por que é que teria cometido novamente o mesmo erro? Não compreendia isso. E achava que não podia ser desta forma, que havia uma solução, e que essa solução teria de ser trabalhada e encontrada pelos dois. O amor não morre de um dia para o outro. Ele não podia amar-me e 4 meses depois desamar-me. Querer ir-se embora, abdicar de uma vida que havíamos começado a construir há não muito tempo, de uma família que se estava a formar. Tu não consegues ser feliz porque o ambiente que havia cá em casa antes de ter ido embora te impedia de seres feliz. E eu sei disso. E eu também não conseguia ser feliz assim. Mas mudei. Quis mudar. E tenho a certeza de que as coisas vão melhorar. E que vamos voltar a descobrir as coisas boas da vida. Ao lado um do outro. Só precisamos de tempo e paciência. Acho que a nossa família merece isso. Não achas? Não, me respondeu. Não achas que merecemos uma oportunidade? Acreditas que as coisas só vêm indo cada um para o seu lado assim que nos deparamos com um problema? Nós não nos deparamos com um problema. Toda a nossa vida é um problema. E eu não consigo viver assim. Mas ninguém te está a pedir para viveres assim. Eu também não quero viver assim. O que te estou a dizer é que as coisas vão mudar. Que a pessoa por quem te apaixonaste vai voltar à tua vida. Já comecei uma dieta, inscrevi-me no ginásio, ando mais alegre. Já procurei ajuda num psicólogo. Estou a lutar para que voltemos a ter tudo o que já tivemos. Com um extra. O melhor extra que podíamos ter. O nosso filho. Não estás a perceber? Eu não posso ter a vida que tínhamos antes. É impossível. Claro que é. Mas esta nova vida pode ser ainda melhor. Não, não pode. Eu não estou preparado para ela. O quê? O que queres dizer com isso? Não estou preparado para ser o homem que vai trabalhar, volta para casa, trata dos filhos, que os leva à creche, tem de se levantar à meia da noite. Não consigo, não dá. Estou. Estás a tentar dizer-me, no fundo, que não queres ser pai a tempo inteiro. Não consigo. Então porquê que quiseste ter um filho comigo? Porque acreditava que conseguia e achava que desta vez ia ser capaz.
mas não sou. Não me controlei e dei um violento estalo na cara. Aquela falta de humanidade, de amor, de solidariedade deixou-me fora de mim. Senti, em segundos, uma desilusão profunda que me fez olhar para aquele homem de forma diferente. Perdi a admiração, a vontade de querer continuar na mesma casa que ele. Virei de costas e fui para o quarto. Comecei a fazer a mala e a arrumar as coisas do Pedro. Liguei ao meu pai e perguntei-lhe se poderíamos passar uns tempos em casa deles. Disse-me que sim, sem fazer perguntas. Conhecíamos-nos tão bem que nem precisávamos conversar para nos entendermos. Ouvi a porta bater, fui até à sala e tinha um bilhete do Gonçalo. Desculpa, amo-vos muito, mas não sou capaz. Guia. O Gonçalo desapareceu durante mais de um mês. Nem um telefonema para saber do filho. Para muitos dos meus amigos só pode ter surgido outra pessoa na vida dele. Eu não sei. E sinceramente não quero saber. Hoje falamos sobre o que temos a acertar em relação à educação do Pedro. Nada mais. Foi e será sempre a maior desilusão da minha vida.